chegamos a mais um programa Sementes da Fé. Eu, pastor Marcos, agradeço a Deus por poder estar entrando dentro da sua casa, né, a cada um que tem nos assistido, e sendo um canal de bênção para você, para a sua família, para todos que estão aí inscritos no canal, no programa Sementes da Fé. Que Deus abençoe, que através das nossas vidas, outras pessoas também sejam abençoadas com os nossos vídeos, com as nossas mensagens, que ela venha edificar, restaurar, venha curar vidas e transformar família através do poder da palavra. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu queria lhe convidar, se você tem uma Bíblia em casa, você abra juntamente comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21. Livro de Provérbios 19, 21. Tem uma mensagem de Deus ao vosso coração. Acompanhe juntamente comigo. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Eu quero aproveitar esta oportunidade e falar um pouco sobre algumas perguntas, algumas questões da nossa vida que passa em nossa mente através do nosso dia a dia e através dessa palavra para nós poder compreender os propósitos de Deus para cada um de nós, o que Deus tem através de nós, através da nossa vida, aqui nesta terra. A gente vê que, lendo o texto sagrado, fala que muitos são os planos do coração, quer dizer, coração mente, muitos são os planos da mente humana, são ideias que passam na nossa cabeça, na nossa mente, que nós temos ideia para o nosso futuro, ideia para o presente, temos tantas ideias, tantos planos, mas nos chama a atenção o texto dela lido, que o propósito do Senhor permanecerá, quer dizer, o propósito do Senhor é mais poderoso do que os nossos planos, Então isso é muito importante. Existe na vida do ser humano algumas perguntas muito intrigantes dentro do coração do ser humano, Alguns até perguntam por que eu estou aqui, Por que eu estou aqui? E isso torna muitas vezes fontes de vários dilemas na mente do ser humano. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é os planos de Deus para mim? Por que eu nasci? Então nós vamos dar uma pincelada aqui e falar um pouquinho a respeito de cada um desses. Em primeiro lugar, uma dessas perguntas que uma ou outras pessoas, ou até milhares de pessoas, quem sabe, têm dúvida, são a respeito de quem sou eu, Eles perguntam na sua caminhada, quem sou eu, Isso é sobre uma crise de identidade. Isso quando falam quem sou eu, quero saber qual é a minha identidade, Porque muitas vezes o ser humano, ele não tem uma identidade, quando ele não sabe quem é ele, e para que ele nasceu, qual é o propósito de vida de Deus na vida dele, se ele não tem a sua própria identidade, nós vivemos num contexto da sociedade atual, que muitas pessoas acabam imitando outras pessoas, porque não tem a sua própria identidade, ela acaba imitando um autor, uma atriz, um personagem, de um filme, acaba imitando um blogueiro ou uma pessoa famosa, um cantor, tendo o mesmo estilo de vida, maneira de vestir, maneira de se arrumar, o corte de cabelo. Então ela não tem uma identidade própria, e quando não tem uma identidade própria, acaba imitando alguém, Alguém serve como um protótipo para ela imitar. Então, muitas pessoas perguntam, quem sou eu? Porque muitos ainda não têm a sua própria identidade. E quando não temos a nossa própria identidade, a tendência é imitarmos outra pessoa. E a Bíblia vem nos dizer que, sobretudo, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo, quer dizer, somos a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós.
e é o Espírito Santo que passa a conduzir a nossa história, é o Espírito Santo que passa a nos levar um caminho que aprove a Deus e que agrada a Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção, que também vem na mente do ser humano, é de onde eu vim, né? Qual são a minha fonte, né? Qual a minha origem, de onde eu vim. Nós caímos num grande erro, a ciência sempre tentou provar que no processo da evolução, que o homem é um ser evoluído, né? Que ele vem de um serino e vai evoluindo, se torna um macaco, e até chegar ao que nós chamamos hoje de homem, né? De ser humano, que foi um processo de evolução. Sendo que a Bíblia vem nos dizer que a nossa fonte de origem, todos nós, seja brasileiro, não brasileiro, estrangeiro, ou não importa as nossas etnias, todos nós viemos de uma fonte. E essa fonte, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26, melhor assim dizendo, lá fala que de um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre a face da terra. Quer dizer o quê? Existe uma fonte, e essa fonte é de Deus. Então, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Então, entenda, o homem não veio do macaco. A gente tem uma importância muito grande, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos deu um governo. O salmista até diz, quem é o homem para que Deus se lembre dele? E embaixo ele diz, fez um pouco menor do que os anjos, né? Mas de coroa o coroaste. Quer dizer o quê? Um ponto que Deus se lembre do homem é porque o homem realmente é uma obra-prima da criação de Deus. O homem não veio de um produto evolutivo. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus é a fonte da onde a gente vive. Outra coisa que me chama bastante atenção, lendo dentro desse propósito que está em Provérbio, né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Antes de nós saber o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos que tirar algumas dúvidas que nos cercam. Quem sabe você está nos assistindo, passa por um contexto de vida, as tristezas da vida, e muitas vezes o que você faz não dá certo, e entra muitos pensamentos contrários, até pensamento dizendo que nasci para sofrer mesmo, nasci para esta vida, esse é o tipo de vida que Deus tem para mim, então não há sentido de eu viver. Calma aí, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida e através de você. Você é uma pessoa muito importante, muito importante. Você é a coroa da criação de Deus. E Deus tem um valor extremo depositado dentro da sua alma, dentro de cada um de vocês que está me assistindo. Vocês são preciosos aos olhos de Deus. A gente vê que muitas pessoas falam, por que eu estou aqui, né? Qual é o meu propósito nesta vida? Muitos vêm a esta vida, morrem, mas não sabem a razão por que ele nasceu e qual é o propósito que Deus tem para cada um deles. Deus tem um destino para cada um de nós. Deus já traçou, já desenhou o nosso destino. Sim, e nós muitas vezes, por decisões erradas, mal tomadas, nós com a borracha apagamos aquele destino que Deus escreveu ao nosso respeito. Então muitas pessoas, ela vem a esta vida e ela não sabe por que elas estão aqui. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? E a gente entende, irmãos, que há muitas pessoas que já partiram, pessoas que você até conheceu, pessoas que estavam no nosso convívio, e a gente vê que partiram dessa vida sem saber realmente o propósito de Deus para a vida deles. Alguns olhavam por fora e via que eles tinham talento para aquela área, mas ele em si não tinha se encontrado, ele em si não tinha enxergado o que Deus tinha desenhado para eles. A gente até diz que o cemitério é o lugar mais rico da terra. Lá está sonhos que nunca se realizaram.
Lá está médicos que nunca se formaram. Lá está escritores que nunca escreveram nenhum livro. Lá está pessoas com grandes talentos que nunca pôde expor ao mundo os talentos que eles tinham. Então o cemitério se tornou um lugar mais rico aqui na terra, onde as pessoas passaram nesta vida e estão lá, e ali com eles os seus sonhos. E quero lhe dizer, Deus traçou um propósito para mim e para você. Deus tem algo bonito para a nossa vida. Olhando dentro do texto sagrado, outras pessoas dizem: o que eu posso fazer? Você sabia que Deus nos capacitou, nos deu habilidade sem igual, nos deu potencial. Você pode ser muito mais além disso que você pensa. Você pode chegar muito mais além daquilo que você, quem sabe, pensou que era para você. Deus tem muito mais. Quem sabe você pensa: eu vou abrir um negócio para me sustentar, para me manter. Quem sabe Deus tem, através da sua vida, que você não só apenas abra esse negócio, mas que você seja um grande empreendedor e abrigue outras pessoas, empregue, em outras palavras, outras pessoas, e essas outras pessoas também sejam abençoadas através do teu empreendimento e através da tua vida. Então, o que eu posso fazer? Qual é a minha habilidade? E muitas pessoas ficam deprimidas por causa disso, porque não sabem o que pode fazer. Vocês lembram daquela história contada por muitos e até nós chegou? Essa história chamada a história de um fazendeiro que achou um ovo de águia e trouxe, colocou no galinheiro, e a galinha chocou esse ovo, nasceu o filhotinho de águia, mas foi criado naquele ambiente do terreiro, naquele ambiente do quintal, ciscando, cresceu ciscando como galinha, mas era uma águia. Ela não nasceu para estar ali no chão ciscando, e não nasceu para estar ali no galinheiro, ela nasceu para as alturas, ela nasceu para voo arrasante. Entenda o que eu estou te dizendo. Você não nasceu para estar por baixo, você não nasceu para estar de cabeça baixa, você não nasceu para ficar ciscando em redor de uma terra. Você nasceu para uma conquista, para representar o reino de Deus. Você nasceu para um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você nasceu para alcançar lá a altura das conquistas e ser uma bênção, não somente para a sua família, não somente para os seus amigos, mas para, quem sabe, a sociedade, para o mundo. Você nasceu com um propósito definido de Deus. E muitas vezes a gente não entendemos isso, né? Na nossa caminhada, há pessoas que perguntam também, é um questionamento que aparece na mente: para onde eu estou indo? Qual é a minha destinação? Qual é o meu destino? Qual é o meu futuro? Né? Lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz: pois eu sei os planos que tem para vós. Deus, para cada um de nós, você que está me assistindo, Deus desenhou planos para a sua vida. E esses planos muitas vezes pode ou não pode ser concluído. Nós podemos alterar sim esse plano. A partir do momento que nós tomamos decisões precipitadas. Eu falo para pessoas que estão me assistindo, quem sabe você já tomou muitas decisões precipitadas e pensa consigo: por que eu não alcancei isto? Eu estudei, eu se capacitei, eu fiz isso, mas tomou decisões erradas que não era para tomar. Deus desenhou a nossa história e nós, com a borracha da decisão, apagamos. E muitas vezes não acontece o que Deus projetou para nós. Deus tem planos lindos para conosco. Deus tem um futuro lindo reservado para cada um de vocês. Levante a sua cabeça. Pare de sofrer. Olhe para dentro desse texto. A sua destinação. Quem sabe você tem um destino muito lindo. Não faça que decisões erradas venha como uma borracha e apague o seu destino. Olhando dentro desse texto aqui, a nossa vida, em outras palavras, Deus planejou para nós, com certeza, mas as nossas decisões muitas vezes podem apagar os nossos destinos. Quando tomar decisões, não tome decisões precipitadas, não tome decisões no meio do calor dos acontecimentos. A gente olha dentro dessa palavra que muitos são os planos, quer dizer, são as ideias
do coração do homem, né? São dos pensamentos do homem, mas o que permanece é o propósito de Deus. O propósito dele é mais poderoso do que os nossos planos. Quer dizer que Deus já planejou, já desenhou algo para a nossa história. Deus já desenhou algo para a sua história. Deus já, não vou dizer determinou, não vou falar esse termo, mas vou falar desenhou. Porque alguns dizem o que Deus determinou, o que Deus escreveu, o que está escrito por Deus está escrito. Não, muitas vezes não. O que Deus desenhou, nós podemos até apagar no meio das nossas decisões mal tomadas, né? Nós temos que usar aquela expressão que o próprio Jesus usou no momento crucial, quando faltava aproximadamente 12 horas, vamos dizer assim, para a sua crucificação, para o acontecimento crucial da sua morte. Ele estava ali no jardim do Getsemane, e nesse jardim, onde ele pôde, com a sua presciência, prever, ver, enxergar antecipadamente 12 horas antes o que ia acontecer com ele. E ele chegou ao momento que ele disse: se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Quer dizer que em muitos momentos Deus, na vida de Jesus Cristo, já tinha desenhado a via dolorosa, já tinha desenhado a cruz para ele, o sofrimento, já tinha desenhado tudo, até mesmo a glória, o recebimento dele à destra do Pai lá no céu, mas estava na mão dele. Ele poderia falar: eu não vou. E se ele não tomasse essa decisão de ir, e ou tomasse uma decisão contrária, o que seria de nós hoje aqui? Então a gente entende que na nossa mão Deus desenha o nosso destino, Deus planeja a nossa história, mas as nossas decisões são como uma borracha que pode apagar, sim. Uma criança, a gente sonha com ela, vai ser isso, paga os estudos, planeja tudo para aquela criança, mas quando ela chega à idade da decisão, ela simplesmente disse: não quero isso. Apagou totalmente aquilo que nós tínhamos desenhado para o futuro dela. O que eu quero lhe deixar, queridos ouvintes que me acompanham, que Deus possa conduzir a sua história. Você tem propósito, você tem ideia, você tem planos, em melhor palavras dizendo, você tem ideia na sua mente, mas entenda, o propósito de Deus é mais poderoso e que permanece. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa lhe conduzir, e no tomar das decisões, tome direcionado por Deus, pois Deus já desenhou algo grandioso a seu respeito. Ore comigo neste momento. Amado Deus, quero orar por esta família, por este ouvinte que tem nos acompanhado no programa Semente da Fé. Eu sei que muitas pessoas têm grandes ideias na mente, têm muitos planos para a sua vida, a sua carreira, a sua história, o seu ministério. Mas nós, lendo a tua palavra, ela vem nos dizer que permanece são os propósitos do Senhor. Os seus propósitos é mais poderoso do que as nossas ideias. Venha conduzir esta família, este lar, esta pessoa que está me assistindo, que o poder desta oração penetre nesta alma. Senhor, tem muitas vidas prestes a tomar decisões. Ilumina, ó Deus, esse caminho decisório de cada uma delas, para que elas não tomem decisões precipitadas e apague aquilo que o Senhor desenhou para o casamento dela, para o lar dela, para a família dela, para o empreendimento dela, em um nome de Jesus Cristo, Pai, porque cada um de nós nascemos com um propósito e não queremos enterrar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu e sair desta vida sem nada realizar, e sair desta vida simplesmente deixando os nossos sonhos, os nossos propósitos traçados pelo Senhor enterrado. Senhor, que o Senhor possa ser com cada um, assim te pedimos e já te agradecemos. Que Deus abençoe grandiosamente as vossas vidas. Pense nisso, o propósito de Deus prevalece, é mais poderoso. Deus abençoe. Nos veremos nos próximos programas Sementes da Fé, permitindo Deus. Fiquem todos na paz.